Você acredita que existem forças que cuidam de quem permanece firme em sua fé? Ao longo da história, anjos enviados por Deus interviram em momentos críticos para salvar servos fiéis de situações que pareciam sem esperança. Neste vídeo, vamos reviver relatos surpreendentes de resgates e livramentos realizados por anjos no passado. Cada história traz uma lição poderosa sobre coragem, lealdade e confiança. E a última história que vou contar hoje é tão impressionante que você vai se sentir inspirado a enxergar os desafios da sua vida de uma forma completamente nova. Não perca! Fique conosco até o final para descobrir relatos inspiradores que demonstram o cuidado divino em ação. O resgate de Ló de Sodoma e Gomorra. A história de Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra é um relato dramático e cheio de lições. Ela destaca o contraste entre a fidelidade de poucos e a corrupção de muitos, além de mostrar como Deus, em sua justiça, usa seus anjos para salvar aqueles que lhe são leais. Ló era sobrinho de Abraão e, em determinado momento, os dois tiveram que se separar devido ao grande número de rebanhos que possuíam, o que causava conflitos entre seus pastores. Abraão, generoso, permitiu que Ló escolhesse primeiro para onde queria ir. Ló escolheu as planícies do Jordão, uma região fértil, mais próxima das cidades de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua extrema perversidade e desrespeito aos padrões morais de Deus. Com o tempo, Ló passou a morar em Sodoma, o que o expôs constantemente a uma sociedade corrupta. Ainda assim, ele permaneceu fiel, mesmo vivendo entre pessoas que desprezavam os valores divinos. Essa situação nos lembra que é possível manter a integridade, mesmo em um ambiente moralmente degradado. Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra devido à sua extrema maldade. Porém, antes de executar o julgamento, ele enviou 2 anjos para resgatar Ló e sua família. Esses anjos chegaram à cidade ao entardecer, quando Ló estava sentado à porta de Sodoma, um local onde os anciãos costumavam se reunir para discutir assuntos da cidade. Reconhecendo a importância dos visitantes, Ló imediatamente se levantou, prostrou-se com o rosto em terra e os convidou para passar a noite em sua casa. No início, os anjos recusaram, dizendo que preferiam passar a noite na praça. No entanto, Ló insistiu com tanto fervor que eles aceitaram sua hospitalidade. Durante a noite, antes que os anjos fossem descansar, a verdadeira perversidade dos habitantes de Sodoma se manifestou. Todos os homens da cidade, desde os mais jovens até os mais velhos, cercaram a casa de Ló e exigiram que ele entregasse os visitantes para que pudessem deles. Em uma demonstração de coragem e hospitalidade, Ló saiu para enfrentá-los e implorou que não fizessem mal aos seus hóspedes. Para proteger os anjos, ele chegou até a oferecer suas filhas, algo que reflete o quão desesperadora era a situação. Mesmo assim, a multidão ficou ainda mais agressiva, ameaçando invadir a casa e ferir Ló. Nesse momento, os anjos intervieram. Eles puxaram Ló de volta para dentro da casa e fecharam a porta. Em seguida, usaram seu poder para cegar todos os homens do lado de fora, impedindo-os de encontrar a entrada da casa. Isso mostrou que os anjos tinham autoridade divina para proteger os servos de Deus, mesmo em situações aparentemente sem saída. Os anjos então revelaram a Ló o motivo de sua visita, a destruição iminente de Sodoma e Gomorra. Eles ordenaram que Ló reunisse sua família e deixasse a cidade sem demora. Ló tentou convencer seus genros, que estavam prometidos a casar com suas filhas, mas eles zombaram dele, achando que ele estava brincando. Diante da hesitação de Ló, os anjos tomaram medidas decisivas. Ao amanhecer, eles agarraram Ló, sua esposa e suas 2 filhas pelas mãos e os conduziram para fora da cidade. Isso demonstra que mesmo em momentos de hesitação ou fraqueza, Deus age com misericórdia para salvar aqueles que lhe são leais. Os anjos deram instruções claras para a família de Ló. Não olhem para trás nem parem em lugar algum nas planícies. Eles deveriam fugir para as montanhas para se manterem seguros. Ló, temendo que não conseguisse chegar até as montanhas, pediu permissão para se refugiar em uma pequena cidade chamada Zoar. Os anjos concederam esse pedido e Zoar foi poupada da destruição.
Assim que Ló e sua família chegaram a Zoar, Deus fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra, destruindo completamente as cidades, suas plantações e tudo o que vivia na região. Foi uma demonstração da justiça divina contra a perversidade. Infelizmente, a esposa de Ló desobedeceu a ordem de não olhar para trás. Ela virou-se para observar a destruição e foi transformada em uma estátua de sal. Isso nos ensina uma lição importante. Não devemos olhar com saudade para aquilo que deixamos para trás ao obedecer a Deus. Essa história reforça que Deus é capaz de proteger aqueles que o amam, mesmo em situações extremas. Também nos ensina que é vital obedecer às orientações divinas, mesmo que não compreendamos plenamente o motivo. Além disso, nos encoraja a manter nossa integridade, mesmo quando estamos cercados por influências negativas. Daniel na cova dos leões. Poucas histórias da Bíblia são tão memoráveis quanto a de Daniel na cova dos leões. É uma narrativa que destaca coragem, fé e a intervenção divina em favor de quem mantém sua lealdade a Deus, mesmo em situações de extremo perigo. Vamos explorar essa emocionante história com todos os detalhes. A história de Daniel na cova dos leões ocorre durante o governo do rei Dário, após os medos e persas conquistarem o Império Babilônico. Daniel, que já havia servido com distinção sob o governo babilônico, rapidamente conquistou a confiança de Dário. Por sua sabedoria, honestidade e habilidade administrativa, Daniel foi nomeado um dos 3 principais supervisores do império e estava prestes a ser colocado como responsável por todo o reino. Essa posição elevada despertou a inveja de outros oficiais que decidiram conspirar contra ele. Os conspiradores sabiam que Daniel era irrepreensível em suas funções administrativas e não conseguiam encontrar falhas nele. Então, concluíram que a única maneira de prejudicá-lo seria atacando sua fidelidade a Deus. Eles convenceram o rei Dário a emitir um decreto que proibia qualquer pessoa de fazer petições a qualquer deus ou homem, exceto ao próprio rei, durante 30 dias. A violação dessa lei seria punida com a morte, sendo o transgressor lançado na cova dos leões. O rei, lisonjeado pela ideia, assinou o decreto, que, segundo as leis dos medos e persas, era irrevogável. Daniel sabia que o decreto havia sido assinado, mas isso não o impediu de continuar adorando a Deus. 3 vezes ao dia, ele orava e dava graças, ajoelhando-se diante da janela aberta em direção a Jerusalém. Esse era um hábito que ele mantinha desde a juventude, e ele não estava disposto a interrompê-lo, mesmo diante de uma ameaça mortal. Os conspiradores observaram Daniel orando e, imediatamente, relataram sua violação ao rei Dário. Quando o rei percebeu que havia sido enganado, ficou profundamente angustiado. Ele admirava Daniel e tentou de todas as maneiras encontrar uma forma de livrá-lo da punição. Contudo, a lei dos medos e persas não podia ser alterada, e ele foi forçado a ordenar que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes de enviá-lo à cova, o rei expressou esperança ao dizer: "O seu Deus, a quem você serve continuamente, o livrará." Daniel foi lançado na cova dos leões, e uma pedra foi colocada sobre a entrada. O rei selou a pedra com o selo real, garantindo que ninguém poderia intervir. Depois disso, Dário voltou para o palácio, mas não conseguiu dormir naquela noite. Ao amanhecer, o rei correu até a cova e com voz aflita chamou: "Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, foi capaz de livrá-lo dos leões?" Para a alegria do rei, Daniel respondeu: "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não cometi nenhum mal contra o Senhor, ó rei." Dário ordenou que Daniel fosse retirado da cova, e ele não tinha nenhum ferimento porque confiou em Deus. Em contraste, os homens que haviam conspirado contra Daniel foram lançados na cova dos leões junto com suas famílias. Antes mesmo de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e os despedaçaram. Impressionado com o livramento milagroso de Daniel, o rei Dário escreveu uma proclamação para todo o reino, declarando: "Que todos os povos, nações e línguas em toda a terra temam e reverenciem o Deus de Daniel.
pois ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva, realiza sinais e maravilhas nos céus e na terra e livrou Daniel do poder dos leões. A história de Daniel na cova dos leões é um poderoso exemplo de como Deus protege aqueles que são leais a ele. Assim como ele enviou seu anjo para salvar Daniel, podemos confiar que ele cuidará de nós quando permanecermos fiéis em nossa adoração. Os 3 hebreus na fornalha ardente. A história de Sadraque, Mesaque e Abednego é um dos relatos mais impressionantes da Bíblia sobre coragem e lealdade a Deus. Esses 3 homens demonstraram uma fé inabalável, mesmo diante de uma punição terrível: serem lançados em uma fornalha ardente. Vamos explorar essa história com todos os detalhes e descobrir as lições que ela nos ensina. Sadraque, Mesaque e Abednego eram judeus exilados na Babilônia, juntamente com Daniel. Eles haviam sido escolhidos para servir na corte do rei Nabucodonosor por causa de sua inteligência, sabedoria e boa aparência. Apesar de viverem em uma terra estrangeira, eles continuaram fiéis aos mandamentos de Deus e se recusavam a adotar práticas que conflitassem com sua adoração exclusiva a ele. Durante o reinado de Nabucodonosor, o rei ordenou a construção de uma enorme estátua de ouro, com cerca de 27 metros de altura, erguida na planície de Dura. Ele decretou que todos deveriam se prostrar e adorar a estátua ao som de vários instrumentos musicais. Quem desobedecesse seria lançado em uma fornalha ardente. Quando os instrumentos tocaram, todos os presentes se prostraram diante da estátua, exceto Sadraque, Mesaque e Abednego. Sua recusa foi imediatamente notada por alguns oficiais, que, motivados por inveja, relataram o fato ao rei. Nabucodonosor ficou furioso e ordenou que os 3 homens fossem trazidos à sua presença. Ele lhes deu uma segunda chance, dizendo: se quando ouvirem o som dos instrumentos, vocês se prostrarem e adorarem a estátua que fiz, tudo bem. Mas se não a adorarem, serão lançados imediatamente em uma fornalha ardente. E quem é o Deus que poderá livrá-los das minhas mãos? A resposta dos 3 hebreus é uma das declarações de fé mais poderosas da Bíblia. Eles disseram: ó Nabucodonosor, não precisamos nos defender diante do Senhor quanto a esse assunto. Se formos jogados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre, queremos que o Senhor saiba que não serviremos aos seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor ergueu. Essa declaração revelou sua confiança absoluta no poder de Deus, mas também sua disposição de permanecer leais a ele, independentemente do resultado. Nabucodonosor ficou ainda mais enfurecido. Ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que o normal e que os homens mais fortes de seu exército amarrassem os 3 hebreus e os jogassem na fornalha. A intensidade do fogo era tão grande que os soldados que os lançaram na fornalha morreram devido ao calor extremo. Depois que os 3 foram lançados na fornalha, Nabucodonosor ficou atônito com o que viu. Ele se levantou e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 os homens que amarramos e lançamos no fogo? Eles responderam: sim, ó rei. Então ele disse: mas eu vejo 4 homens andando livres dentro do fogo, e eles não estão feridos. E o 4º se parece com um filho dos deuses. Deus enviou um anjo para proteger Sadraque, Mesaque e Abednego, demonstrando que ele tem poder absoluto sobre qualquer circunstância, até mesmo sobre as leis da natureza. Os 3 homens estavam andando no meio do fogo, completamente ilesos, e as cordas que os amarravam haviam sido queimadas. Nabucodonosor se aproximou da entrada da fornalha e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham para fora. Os 3 homens saíram e todos os presentes observaram que o fogo não havia causado nenhum dano a eles. Suas roupas não estavam queimadas, seus cabelos não estavam chamuscados e nem mesmo o cheiro de fumaça havia ficado neles. Impactado pelo que presenciou, Nabucodonosor declarou: Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele e desafiaram a ordem do rei. Preferindo entregar suas vidas a servir,
ou adorar qualquer Deus, exceto o seu próprio Deus. Ele então emitiu um decreto proibindo que qualquer pessoa em seu reino dissesse algo contra o Deus dos 3 hebreus, reconhecendo que nenhum outro Deus pode salvar dessa forma. A história dos 3 hebreus na fornalha ardente é um testemunho impressionante da fidelidade de Deus e da força da fé. Ela nos inspira a permanecermos leais a Deus, mesmo quando enfrentamos desafios aparentemente insuperáveis. A libertação de Pedro da prisão. A história da libertação de Pedro da prisão é um relato emocionante que destaca o poder da oração e a intervenção divina por meio de anjos. Esse episódio mostra como Deus cuida de seus servos, mesmo quando enfrentam situações aparentemente impossíveis. Vamos mergulhar nos detalhes dessa história e aprender as valiosas lições que ela nos oferece. Esse evento ocorreu durante o governo de Herodes Agripa I, por volta de 44 EC. Herodes era conhecido por perseguir os cristãos para agradar as autoridades religiosas judaicas e consolidar seu poder. Ele havia acabado de ordenar a execução de Tiago, irmão de João, o que agradou os líderes judeus. Motivado por esse sucesso político, Herodes mandou prender Pedro, um dos apóstolos mais destacados. Ele planejava apresentar Pedro ao povo depois da Páscoa, provavelmente para realizar outro julgamento público que resultaria em sua execução. Para garantir que Pedro não escapasse, Herodes ordenou que ele fosse vigiado por 4 grupos de 4 soldados em turnos. Pedro foi acorrentado a 2 guardas dentro da cela e outros 2 guardavam a entrada. A situação parecia sem saída. Enquanto Pedro estava na prisão, a congregação cristã não ficou passiva. Eles se reuniram e oraram fervorosamente a Deus em favor dele. Essa cena nos ensina a importância de interceder em oração pelos outros, especialmente em momentos de dificuldade. Na noite anterior ao dia em que Herodes planejava apresentar Pedro ao povo, um evento milagroso ocorreu. Pedro estava dormindo entre os 2 guardas, preso com 2 correntes, enquanto os outros guardavam a porta da prisão. De repente, um anjo do Senhor apareceu e uma luz brilhou na cela. O anjo tocou o lado de Pedro para acordá-lo e disse: "Levante-se depressa!" No mesmo instante, as correntes caíram das mãos de Pedro. O anjo então disse: "Vista-se e calce as sandálias." Pedro obedeceu e o anjo continuou: "Coloque sua capa e me siga." Ainda atordoado, Pedro seguiu o anjo para fora da prisão, mas pensava que estava tendo uma visão ou um sonho. Eles passaram pelos guardas sem serem vistos e chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão se abriu sozinho e Pedro e o anjo saíram para a rua. Depois disso, o anjo desapareceu. Somente depois que o anjo desapareceu, Pedro percebeu que não estava sonhando. Ele disse: "Agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou das mãos de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava." Pedro então foi para a casa de Maria, mãe de João Marcos, onde muitos cristãos estavam reunidos em oração. Quando Pedro chegou à casa, ele bateu à porta do portão e uma serva chamada Rode foi atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, ela ficou tão animada que correu para contar aos outros, sem abrir o portão. Os cristãos inicialmente não acreditaram nela, dizendo que era o anjo de Pedro. Mas, quando finalmente abriram a porta, ficaram maravilhados ao vê-lo. Pedro explicou como o Senhor o havia libertado da prisão e pediu que eles compartilhassem a notícia com Tiago e outros irmãos, antes de sair para outro lugar. Na manhã seguinte, houve grande confusão entre os guardas, pois ninguém sabia o que havia acontecido com Pedro. Herodes ordenou uma investigação rigorosa e, não conseguindo encontrar explicações, condenou os guardas à morte. Esse evento não apenas fortaleceu a fé da congregação, mas também mostrou que o poder de Deus é infinitamente maior do que qualquer oposição humana. A libertação de Pedro foi um testemunho poderoso para todos que ouviram sobre isso. A libertação de Pedro da prisão é uma história poderosa de fé, oração e intervenção divina. Ela nos lembra que mesmo quando enfrentamos desafios que parecem intransponíveis, podemos confiar que Deus está no controle. Paulo e Silas na prisão em Filipos. A história de Paulo e Silas na prisão em Filipos
é um exemplo extraordinário de como Deus transforma situações difíceis em oportunidades para demonstrar seu poder e atrair as pessoas à fé. Essa narrativa não só destaca a intervenção divina, mas também nos ensina sobre fé inabalável, gratidão e coragem em meio às provações. Durante sua segunda viagem missionária, Paulo e Silas chegaram a Filipos, uma importante cidade da Macedônia, que era uma colônia romana. Eles estavam ali para pregar as boas novas. Enquanto proclamavam a mensagem, uma jovem escrava que tinha um espírito de adivinhação começou a segui-los. Essa jovem dava lucro aos seus donos por meio de suas adivinhações. Por muitos dias, ela gritou repetidamente: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo e estão lhes anunciando o caminho da salvação." Embora as palavras dela fossem verdadeiras, a intenção era atrapalhar o trabalho de Paulo e Silas. Após suportar isso por algum tempo, Paulo, em nome de Jesus Cristo, expulsou o espírito dela. Com isso, a jovem perdeu sua capacidade de adivinhar, o que deixou seus donos furiosos, pois eles perderam uma fonte de lucro. Os donos da escrava arrastaram Paulo e Silas até as autoridades da cidade, acusando-os de causar desordem e ensinar práticas que não eram permitidas aos romanos. A multidão se uniu contra os missionários, e os magistrados ordenaram que fossem espancados com varas e presos. Depois de serem severamente açoitados, Paulo e Silas foram jogados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para mantê-los sob vigilância rigorosa. Por isso, ele os colocou na cela mais interna, onde a segurança era máxima, e prendeu os pés deles no tronco, uma posição extremamente desconfortável e dolorosa. Apesar de estarem feridos, presos e em uma situação aparentemente desesperadora, Paulo e Silas reagiram de forma extraordinária. Por volta da meia-noite, em vez de lamentarem, eles começaram a orar e cantar hinos a Deus. Os outros prisioneiros ouviram seus cânticos e orações, provavelmente impressionados com a serenidade e a fé dos dois homens. Isso nos ensina que, mesmo em momentos de sofrimento, podemos encontrar forças para louvar a Deus e sermos uma fonte de encorajamento para os outros. Enquanto Paulo e Silas cantavam, um poderoso terremoto sacudiu a prisão. As portas se abriram e as correntes de todos os prisioneiros se soltaram. Foi um ato claro da intervenção divina, mostrando que Deus estava com eles. O carcereiro acordou assustado e, ao ver as portas da prisão abertas, pensou que todos os prisioneiros haviam fugido. Temendo a punição severa que enfrentaria por perder os prisioneiros, ele pegou sua espada e estava prestes a tirar a própria vida. Mas Paulo gritou-lhe: "Não faça isso! Estamos todos aqui!" O carcereiro pediu uma luz, correu até Paulo e Silas e, tremendo, perguntou: "Senhores, o que devo fazer para ser salvo?" Paulo e Silas responderam: "Creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e os de sua casa." Naquela mesma hora, o carcereiro levou Paulo e Silas à sua casa, lavou as feridas deles e lhes deu algo para comer. Ele e toda a sua família ouviram a mensagem sobre Jesus e foram batizados. A alegria tomou conta daquela casa, pois eles haviam encontrado salvação. Na manhã seguinte, os magistrados enviaram ordens para que Paulo e Silas fossem libertados. No entanto, Paulo insistiu que os magistrados viessem pessoalmente libertá-los, pois ele e Silas eram cidadãos romanos e haviam sido presos e espancados sem julgamento. Algo ilegal segundo a lei romana. Os magistrados, temendo represálias, vieram e pediram desculpas. Após serem libertados, Paulo e Silas visitaram Lídia, uma cristã em Filipos, encorajaram os irmãos na fé e seguiram para outra cidade. E assim, chegamos ao final dessa incrível jornada pela história de Paulo e Silas na prisão. E agora, eu quero saber de você. O que mais te impressionou nessa história? Como você acha que podemos aplicar esses princípios no nosso dia a dia? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber sua opinião. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Assim, mais pessoas podem ser tocadas por essas histórias inspiradoras. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.